seguimos para a palestra do professor Jadleison Rocha Alves, intitulada Vida de Artista, o status do artista à luz de um direito internacional da cultura. O professor Jadleison é doutorando em Direito no programa de pós-graduação em Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba e mestre em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas pela mesma instituição. Possui graduação em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa e especialização em Controladoria e Auditoria também pelo Centro Universitário de João Pessoa. Professor, a palavra é sua. Então, boa noite a todos. Boa noite, professor Gabriel. Obrigado pela palavra, obrigado a todas as pessoas que estão por trás desse preciosíssimo evento, em especial a Arie, a quem me dirigiu este convite. Cumprimento também os professores, o professor Paulo Silas e a professora Thais Pertilli. Me sinto, assim, agraciado pelas suas palestras, né, assim, sou mais de ouvir e gostar de ouvir e de aprender do que de falar, né, então, me permita, professor Paulo, dar um mérito, assim, especial à professora Thais, que me contemplou e contemplou também aquilo que irei falar com relação, assim, de me sentir lisonjeado a falar não só para uma professora, mas também para uma escritora, né? Trazer, assim, realmente, para mim, que pesquiso na área, advogo na área cultural, ouvir, né, os artistas, as artistas, né, em especial as mulheres, essa participação das mulheres, e aí vocês vão compreender por que me alegra tanto essa participação. Pois bem, não seria possível dialogarmos sobre direito e arte, né, sem pensarmos nessas condições da artista, né, que traz essa literatura, que traz a música, que traz a dança, né, que a partir do e da artista é que essa arte chega até nós. Mas aqui, na minha fala, né, me permita mais uma partilha, mais um diálogo, aqui nessa fala eu não irei abordar uma pequena parte de artistas que a gente conhece e às vezes propaga essa nomenclatura de artistas, os ditos famosos, né? Mas aqui eu vou falar de artistas sem essa adjetivação midiática, né? Os verdadeiros, por assim dizer, artistas, né? Aqueles que fazem a sua arte independente de ser famoso ou não, né? E para isso eu lanço a luz através da recomendação sobre o status do artista de 1980 da Unesco, né? Inserida aí num arcabouço jurídico internacional que aqui eu trago, eu me permito conceituar como um direito internacional da cultura, né? Seja as convenções da Unesco, seja algumas matérias normativas no âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Então, aqui eu chamo toda essa sistematização, vamos dizer assim, fragmentada, esparçada, com direito internacional possível, a emergência de um direito internacional da cultura. Então, voltando para essa delimitação com relação à recomendação sobre o status do artista, de 1980, essa recomendação aborda nada menos que condições profissionais, a condição social, econômica desses artistas para a aplicação de políticas públicas, medidas relacionadas a questões fiscais, seguridade social, a questões sindicais, liberdade de expressão, e traz, né, já em 1980, prefaciando, antecedendo aí o que em 2005 a Convenção de 2005 sobre a diversidade das expressões culturais iria consolidar no plano de direito internacional público, traz aí essa relação entre o artista e a sociedade, né? Trazendo como status e condição, né, vamos
vamos colocar assim, a condição do artista determinada através de duas situações. Uma primeira situação é a questão da natureza do engajamento do artista com a sociedade, né? É preciso entender que o artista, que às vezes se perde, não, né? Se perde seria pejorativo demais, mas se envolve na sua pintura, na sua escultura, na sua composição, na sua representação, na sua escrita, esquece que também é cidadão. Então, esse engajamento, essa natureza do engajamento do artista com a sociedade é uma escolha individual do artista, que às vezes se limita, por tão grandiosa a atividade de criar, se limita apenas à criação, esquecendo, por vezes, da grande importância da sua participação como cidadão, seja pela linguagem universal que tem a arte, né, de atingir, através de um artista cidadão local, mas atingir também, perdão, como cidadão do mundo, mas também uma responsabilidade cívica de repassar nutrir esse talento artístico para outras pessoas, para outros artistas, e proteger também o futuro do seu ofício. Então, essa primeira situação, que aqui eu faço essa provocação, né, é de suma importância. Por quê? Porque muitas das vezes eu estou em diálogo com alguns artistas que reclamam, às vezes, da precariedade de participação econômica, da precariedade do próprio ofício, né, precariedade econômica e social, só que às vezes esquece do seu importante papel e da sua importante arma, que é a arte, esquece dessa participação social em protegê-la. Como cidadão, está ativamente em discussões de políticas culturais, em discussões no fortalecimento legislativo, e principalmente artistas que são também do mundo jurídico, né? Então, quanto é importante essa discussão trazida pelo evento, e aí a provocação é para que, com certeza, juristas que têm esse coração de artista, ou profissionalmente são artistas, de se juntarem e trazerem essa força, porque a arte precisa muito do direito e muito dessa formação cívica para que se possa fortalecer este ofício. E uma segunda situação que é trazida pela recomendação é a questão da atitude do Estado para com o artista, que, na maioria das vezes, é sempre uma condição imposta, sempre é uma imposição que é vinda de fora da realidade do artista. Por diversas vezes, principalmente agora, nessa implementação da Lei Aldir Blanc, né, a gente percebe que governos estaduais e municipais não conseguem ou não querem ter qualquer tipo de diálogo para perceber quais são as condições e as ferramentas que possam garantir o exercício desse ofício. Ou seja, há uma imposição de uma maneira de distribuição, apesar de ser uma grande conquista dos artistas, né, através da proposição legislativa, mas na sua execução a gente percebe o quanto, né, esse status, essa condição social construída aí na sociedade, entre artista e sociedade, há essa segunda parte, que é uma imposição, uma condição sempre imposta pelo Estado. E essa condição, às vezes, acontece de duas formas. Ou por uma maior presença da censura, né? Uma censura por motivos políticos, religiosos, né, etc. Ou e essa censura não só na proibição, mas também uma censura velada
dizendo como se deve produzir filmes, o roteiro que se deve colocar, quais são os livros que devem estar nas prateleiras das livrarias, né? Ou quando não se tem essa censura, tem-se uma falta enorme de financiamento estatal, ou seja, não se tem meios econômicos para se produzir essa liberdade artística, né? Ou seja, não se tem a censura, mas o Estado não dá condições econômicas para se produzir, para se desenvolver essa liberdade artística, certo? Então, dentro dessas situações colocadas pela recomendação de 1980, nós destacamos algumas situações com relação a, a liberdades fundamentais e a questões voltadas aos direitos humanos, como a questão da questão de gênero. E aqui, por isso, eu me alegro ter a professora e escritora Thaís aqui trazendo a sua obra. Porque no último relatório da implementação da Convenção de 2005 sobre a diversidade das expressões culturais, a Unesco trouxe dados que colocavam em países desenvolvidos e em países em desenvolvimento uma maior participação a nível de produção autônoma de mulheres, porém, premiações, visibilidade, cargos de Ministério de Artes e de Cultura eram ocupados por homens. Então, apesar de uma liberdade artística no mundo contemporâneo, a gente ainda verifica na comunidade internacional grandes violações com relação às questões de gênero. Para a gente ter uma ideia, me permita aqui trazer esse dado, porque é muito importante para a provocação. Os prêmios nacionais concedidos pelo Ministério da Cultura espanhol, em 2010, a gente tem Prêmio Nacional de Literatura Miguel de Cervantes, número de homens, 33, número de mulheres, 3, ou seja, 92% homens. Prêmio Literário Nacional em espanhol, 24, número de homens, e 3, número de mulheres, ou seja, 89% número de homens. Assim vai, Prêmio Nacional de Ensaio, Prêmio Nacional de Artes Visuais, de Cinema, Teatro, sempre a porcentagem de premiação para homens é entre 80% e 90%, e para mulheres entre 10%, 12%. Então, assim, é realmente alarmante. Fora questões de renda, que a gente recepcionou agora no plano internacional, ou seja, entrou em vigência o Tratado de Pequim sobre os direitos conexos dos artistas e intérpretes, que o Brasil não foi signatário, ainda não é signatário, que traz um grande avanço para questões econômicas e morais dos artistas e intérpretes do audiovisual, o que foi recentemente uma grande luta por entidades associativas aqui do Brasil para que tenham direito aos royalties de apresentações, de telenovelas, né? Então, o que a gente vê no plano internacional é uma enorme exploração, certo? Do ofício do artista, sem uma maior preocupação na proteção e promoção de direitos econômicos, sociais, direitos morais. Então, isso é bem alarmante, é muito preocupante, porque a gente está falando de uma recomendação de 1980, né, que hoje se torna bastante atual. Agora, claro, temos algumas situações, alguns focos de esperança, né, através dessa produção normativa, como pela primeira vez no Paquistão a gente teve a primeira política de integração em matéria de cinema e cultura, anunciada recentemente em 2018, fruto de uma grande reflexão a partir da recomendação de 1980, certo? Da recomendação do artista.
Também temos, na Lituânia, baseada também nessa lei, uma atualização legislativa de benefícios fiscais, de isenções de ingressos para espetáculos a residentes permanentes na Lituânia. Então, a gente percebe que, principalmente a gente que acha que as inovações vêm do mundo ocidental, né? Então, a gente percebe na Ásia e na África e um grande salto de propriedade intelectual na China. Não é à toa que o Tratado de Pequim foi o primeiro tratado fora desse arcabouço da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, construída em Pequim, justamente por reconhecer o grande volume de desenvolvimento econômico que a cadeia produtiva, né, a cadeia da cultura tem. E por isso eu sempre volto a essa situação, que hoje a gente realmente percebe uma situação de exploração econômica do setor cultural, porque produção econômica, desenvolvimento, isso já se tem bastante claro, né? Então, são essas situações que a gente verifica no plano internacional, além de questões de ataques. Tem crescido bastante ataques, principalmente, em primeiro lugar, músicos, né, o relatório da Unesco fala. Em segundo lugar, a gente tem espetáculos teatrais, né, o setor de teatro. Tem crescido bastante, ataques com prisões, em contrapartida, residências que acolhem esses artistas que são perseguidos em diversos países. Na África, por exemplo, tem crescido muito residências e abrigos de proteção a esses artistas. Então, assim, a provocação, né, que eu trago nesse diálogo com vocês da necessidade, da grande importância, né, desse evento, da grande importância dessas falas dos professores e professoras, porque realmente é preciso aproximar o direito da arte, aproximar o direito da cultura, né? Porque a demanda é gigantesca em diversas temáticas, sejam elas na diversidade cultural, seja na questão do patrimônio material e imaterial, seja na questão de cooperação internacional, cultural, de identidade, de renda. E é preciso essa aproximação porque eu tenho percebido nas entrevistas, nas conversas, nas participações em processos, em diálogos, no observatório da qual faço parte, de políticas culturais da UFPB, o quanto esses artistas aceitam uma condição social e econômica imposta pelo Estado que, por vezes, é quase impossível que eles escapem disso, né? Até mesmo os grandes artistas, a gente vê aí situações de royalties, assim, deploráveis, né? Até mesmo você vê a Aerocultura, por exemplo, uma grande emissora que a gente conhece, de ter contratos. Hoje em dia, não se tem mais esses contratos, ou seja, vai ser por obra, se não for, a pandemia aí deixou claro, a gente vê editoras, assim, grandes artistas que chegaram a grandes artistas, às vezes só conseguiram essa fama pós-morte, né? Ou seja, em toda a sua vida viveram condições precárias, né? E a família, às vezes, nem consegue, a gente vê grandes impasses por direito de retransmissão, de valorização de obras de arte, né? O professor Marcelo coloca. Então, o quanto é importante essa aproximação do direito com a arte, né? E quanto os artistas, trabalhadores e trabalhadoras da cultura precisam, e não só, já finalizando, no plano local, mas no plano internacional. E por isso a necessidade, a emergência aí
de um direito internacional da cultura, não por modismo, né? Porque a gente pode dizer, tudo agora é direito internacional penal, do trabalho, direito internacional, não é modismo. Já finalizando aqui, já deixar essa provocação, o setor de cultura precisa ser entendido, estudado, até mesmo conceitos da própria Unesco podem, às vezes, trazer para continentes americanos, da América Latina, né, conceitos construídos eurocêntricos, né, podem ser prejudiciais, né? Então, é preciso ter realmente um sistema jurídico, né, especializado, que entendam esses conceitos, que entendam esse setor. Não é à toa que a gente tem uma evolução aí de proteção para a nomenclatura de salvaguarda, né? Mas quais são os tribunais internacionais, né? A Corte Internacional de Justiça, como é que ela entende isso, né? As cortes constitucionais, como é que se entende essa dimensão da cultura? Os próprios artistas, os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, como é que entendem essa nomenclatura, né? Eu conversava, me permita só dar esse exemplo, conversava com o setor do fã, né? Ele falava que alguns capoeiristas diziam que achavam que, para eles, o quanto foi prejudicial uma ação que o IFAM fez com relação ao patrimônio da capoeira, a reconhecimento como patrimônio da capoeira, por uma questão de universalizar isso, etc. e tudo, entender essas situações, né? Situações que precisam ser esclarecidas no âmbito de tribunais, no âmbito de instituições e no âmbito do próprio setor, né? Então, aqui deixo essa minha provocação, esse meu apelo a essa construção jurídico-normativa no âmbito aí das artes, da cultura, em prol desses artistas e do seu ofício. Muitíssimo obrigado. Novamente agradeço. Obrigado.